dominando o registro para atuar com confiança. No mercado imobiliário é necessário mais do que habilidades de negociação para se manter a segurança jurídica de um negócio. É necessário que os profissionais envolvidos tenham amplo conhecimento acerca do registro imobiliário e das matrículas. Em razão disso, nessa aula, nós abordaremos aspectos essenciais da matrícula de imóveis, como, por exemplo, registros e averbações, ônus reais, incorporação imobiliária e, além disso, direitos de preferência. O nosso objetivo hoje é que todos vocês saiam daqui sabendo analisar uma matrícula de imóveis com segurança sem que seja necessário que vocês peçam uma certidão de ônus e ações. Apenas com a matrícula de inteiro teor ou com a mera visualização consigam avaliar as condições desse imóvel. A metodologia da nossa aula será expositiva e interativa, combinando teoria e prática. A princípio, eu trarei para vocês conceitos acerca dos direitos de preferência, ônus reais, registros e averbações. Depois nós faremos análises de casos práticos e, ao fim, teremos um exercício de aplicação. O princípio da continuidade registral está previsto no artigo 1245 do Código Civil, parágrafo 1º. Ele trata a respeito da titularidade do imóvel, ou seja, toda matrícula precisa manter a cadeia dominial desse imóvel. Você precisa ter uma matrícula desde o primeiro proprietário até o atual. Essa cronologia, ela é feita apenas... Como eu vou explicar? Ela é feita por ordem cronológica e ela só é efetivada com o registro do titular. Então, vamos começar pelo primeiro ato da matrícula, que é o cabeçalho. O cabeçalho, ele reúne as informações essenciais e iniciais para a identificação do imóvel, como, por exemplo, o endereço, o registro anterior, o número da matrícula, a data em que ela foi aberta, todas as características físicas e jurídicas do bem. Na matrícula de imóveis, nós temos essencialmente dois tipos de atos. O registro, que é identificado por meio da letra R, e a averbação, que é identificada por meio da sigla AV. O registro é todo ato que cria, transfere, modifica ou extingue um direito real, como, por exemplo, compra e venda, hipoteca, usufruto, penhora. Ele tem um efeito constitutivo de direito. Já a averbação, ela tem efeito declarativo ou informativo. Ela serve para que vocês possam avaliar, né, dentro do histórico daquele imóvel, informações complementares que não necessariamente constituem direitos. São alguns exemplos: a mudança de nome do proprietário, a averbação de construção, retificação diária e inclusão do georreferenciamento. Aqui nós temos a nossa primeira matrícula que eu trouxe para análise. Como vocês podem ver aqui no canto superior direito, nós temos o QR Code da matrícula. Através desse QR Code, vocês podem ter acesso a uma versão digital dessa matrícula. Isso é importante porque, no caso que vocês tenham um cliente que traga para vocês uma matrícula rasurada ou incompleta, por meio desse QR Code, vocês vão conseguir ter acesso à matrícula na sua forma integral. Aqui também no canto superior, nós temos o Código Nacional de Matrícula. Ele é relativamente novo, ele foi instituído para que nós tenhamos uma numeração nacional da matrícula de imóveis. Atualmente, por meio do número da matrícula, nós teremos apenas a identificação dela dentro do registro onde ela está. Já com o Código Nacional, vocês poderiam identificar a matrícula independente de saber qual é o registro. Por isso ele é tão relevante. Então, aqui, como eu havia mostrado para vocês, existe o cabeçalho da matrícula, onde consta nele as informações essenciais de localização, o número, a data em que ele foi aberta, logo abaixo, o primeiro proprietário dessa matrícula, e nós temos em sequência o nosso primeiro ato,
que nesse caso aqui é um casamento. É uma verbação, como vocês podem ver, identificada pela sigla V, e após a identificação da sigla, vocês terão o número do ato, que nesse caso é o primeiro. Aqui na lateral eu fiz questão também de grifar para vocês a assinatura digital da matrícula, que é o que dá validade jurídica ao documento. E vamos seguir na análise dessa matrícula, então. O segundo ato dessa matrícula também é uma verbação. Ela é uma correção e complementação de dados. Então, ela veio para corrigir a grafia do nome do proprietário, que estava escrito de forma errônea, e incluir ainda CPF e RG, que não havia sido incluído. O terceiro ato dessa matrícula é uma verbação de óbito. O óbito, por si só, ele não traz nenhum direito real. O direito real ele só vai se consolidar após o registro da partilha, que é o nosso quarto ato. Nós temos aqui meação e herança, que é uma escritura de inventário público. Vamos seguir. Aqui vocês podem verificar que nós temos a sigla CONT, que trata-se da continuação da matrícula, que é quando vocês podem perceber que existem outras páginas antes dela. E aqui ficou, então, o nosso inventário com partilha de 44% para um dos proprietários e 18% para os outros 3 proprietários. Tem um terceiro ali que não foi grifado. O nosso ato seguinte é uma alteração de denominação de logradouro, que é para mudar o nome da rua projetada A para Rua Pará, ou seja, apenas uma mera verbação. Aqui chegamos ao fim da nossa primeira matrícula. O que eu gostaria de trazer para vocês a respeito dessa matrícula refere-se ao direito de condomínio. O condomínio ele é um instituto jurídico onde um único imóvel possui mais de um proprietário, diferente do condomínio local, onde nós conhecemos, que é outro instituto jurídico. Num condomínio, caso um dos proprietários tenha interesse de vender o bem, ele pode dispor livremente daquele bem, com uma condição, desde que ele ofereça aos demais condôminos o chamado direito de preferência. O direito de preferência, ele pode ser efetivado por meio de 3 passos simples. O primeiro passo seria a notificação dos demais condôminos para que demonstrem interesse em comprar aquela fração ideal. O segundo passo seria aguardar o prazo de 30 dias para que eles possam exercer esse direito de preferência. E se ninguém se manifestar no prazo de 30 dias, vocês podem vender aí para um cliente externo, que não seja um condômino. É importante frisar que, embora você possa dispor da sua parte, você não pode vender a sua cota-parte informando que ela se refere a um local específico da matrícula. Por exemplo, eu não posso vender uma garagem, a não ser que tenha matrícula própria, ou um local específico dessa matrícula. Apenas a fração. Isso, claro, é de interesse, às vezes, de investidores ou de alguém que possui conhecimento de que aquele imóvel será comprado futuramente. Além do direito de preferência entre condôminos, a legislação estipula também o direito de preferência no caso de locatários. Então, toda vez que um imóvel está alocado, o locatário, segundo a lei de inquilinato, também tem direito de preferência para comprar esse imóvel. E o direito de preferência vai ser exercido da mesma maneira. Notifica-se o locatário nas mesmas condições e mesmos termos que vocês venderão a outrem. Ou seja, digamos, um exemplo. Eu tenho um imóvel que vale 350 mil. Eu ofereço ao meu locatário por esse valor e, na sequência, o meu locador, o meu cliente, ele decide que ele vai baixar o preço desse imóvel. Ele vai fazer por 320 mil. Então, eu tenho que, novamente, ofertar ao locatário. Por que que isso é importante, gente? Porque o direito de preferência, ele pode gerar uma futura nulidade. Então, ele pode anular o negócio de vocês. Posso fazer uma pergunta? Claro. Para fazer a notificação, a gente pode usar em quais meios para notificar? Vocês podem utilizar o WhatsApp, desde que vocês tenham confirmação de leitura, e-mail, AR, e vocês também podem fazer a notificação, que é o que eu mais indico, por meio do tabelionato de notas. Assim, vocês terão um órgão que tem
que tem fé pública, perdão, que tem fé pública que vai poder atestar que esse direito foi devidamente exercido. Aqui nós temos a nossa próxima matrícula para análise. Esse é apenas o cabeçalho dela, mas a gente pode ver que ele é bem mais extenso, porque na abertura dessa matrícula foram averiguadas mais condições que eram possíveis alocar ali. Mas não necessariamente essa está mais correta que a outra, ela só está mais completa. O primeiro ato dessa matrícula é uma hipoteca. A hipoteca, caso vocês não sabem, é um empréstimo com garantia do imóvel. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de ônus real. Logo na sequência, no nosso segundo ato, nós temos uma verbação da cancelamento dessa hipoteca. Então, sabemos que essa hipoteca já não existe mais e esse ônus já não seria mais uma preocupação. Eu trouxe para vocês também o instituto da visualização de matrícula. A visualização de matrícula, ela pode ser feita pelo site, ela tem um custo bem inferior de uma certidão de ônus e ações, que hoje custa em torno de R$100. A visualização custa em torno de R$17. Ela é mais ágil e vocês têm acesso aos mesmos atos que vocês teriam numa matrícula de inteiro teor. Então, eu acredito que possa ser bem viável, caso vocês tenham dúvidas ou queiram apenas visualizar a matrícula antes de iniciar as negociações. Seguindo a análise dessa mesma visualização, nós temos o segundo ato dessa matrícula, que é o arresto. O arresto é uma restrição judicial, ou seja, existiu uma dívida que foi executada e essa execução fez com que a matrícula fosse restringida. Esse imóvel não pode ser alienado de nenhuma forma. Logo na sequência, nessa mesma matrícula, nós temos outro arresto, aqui identificado pelo R3, que ficou na outra página. E o quarto ato dessa matrícula é um novo arresto. Então, nós temos até agora nessa matrícula 3 arrestos, de diferentes processos de execução. Como vocês podem verificar, aqui no quinto ato é uma verbação de cancelamento. Aqui no sexto ato é um divórcio. Na sequência, nós temos uma partilha desse bem. E nós temos outros 2 cancelamentos. Vocês acreditam que essa matrícula possui algum ônus? Se alguém aqui acredita, por favor, levanta a mão. Não, né? Todos os 3 arrestos foram baixados. O que eu quero mostrar para vocês com essa análise é que vocês não precisam necessariamente pedir uma certidão de ônus e ações. Vocês só vão precisar pedir essa certidão quando vocês forem até o tabelionato fazer o pedido da escritura pública. Mas nós sabemos que muitas vezes, durante a negociação, muitas coisas acontecem e a certidão pode acabar vencendo. Então, o ideal é que vocês só peçam a certidão quando ela realmente for necessária para o tabelionato de notas. A seguir, eu trouxe mais uma matrícula para nós analisarmos juntos e eu quis trazer para vocês o registro de uma alienação fiduciária para que vocês pudessem visualizar como ele fica distinto na matrícula. Logo na sequência do cancelamento dessa mesma alienação fiduciária. E aqui, como vocês podem ver na data de 2023, a averbação do CNM, que é o Código Nacional de Matrícula que eu mostrei para vocês no início. Ainda nessa mesma matrícula, nós temos um protocolo de compra e venda por meio de escritura pública. E uma incorporação imobiliária, com todas as unidades já registradas. Tratando um pouco mais sobre a incorporação imobiliária, como... Só uma perguntinha, Pois não. Ali na questão da verbação, né? Sim. Quem que, assim, quem é o cartório que faz a verbação? O registro de imóveis é responsável por realizar a averbação. Contudo, ele demanda emolumentos, ou seja, o pagamento e também a documentação para que isso seja feito. É importante prestar atenção no caso das averbações, porque muitas vezes vocês só vão conseguir realizar o registro
após a averbação, porque é uma exigência do cartório que a matrícula esteja sempre com todas as suas condições completas e atualizadas para que depois possa iniciar um novo registro. Isso pode ser feito ao mesmo tempo, é claro, desde que tenha toda a documentação disponível para tanto. Caso contrário, é preciso primeiro fazer a averbação. Respondi a sua pergunta? Também, mais um detalhe. Quando, por exemplo, quem é que identifica um erro de digitação, de datilografia, enfim, por exemplo, acontece, eu já presenciei na Uhum. Sim, isso acontecia. Olha ali e diz, não, vamos arrumar isso aqui, vamos averbar. Acontece de muitas vezes o próprio registro de imóveis identificar esse erro e demandar essa correção, mas essa correção também pode ser apontada no balcão. Claro que vai depender do interesse daquele que está apontando em corrigir aquela informação. Porque assim, ó, você vem direto, eu peguei um registro e tinha várias averbações. E eu identifiquei lá atrás, no erro fatal, no CPF, esposa, né, e no nome do proprietário. E continuou, eu não tinha averbação de correção. Nesse caso, ela mesma, como interessada, pode fazer essa retificação ou o cartório visualizando, só que assim, o registro de imóveis ele não tem acesso amplo a documentações, então ele vai precisar, após identificar aquele erro, que alguém faça o pedido da correção, porque ele precisa dessa documentação. Então, digamos que essa mesma matrícula que você analisou e tenha sido realizada uma venda sobre isso. Você vai lá registrar a sua escritura pública de compra e venda, identificando esse erro, muito provavelmente, porque na escritura pública vão ter todos os dados dos proprietários anteriores. O cartório de imóveis pode fazer uma retificação de ofício ou determinar que você traga a documentação necessária para complementar aquela informação. Pode anular também? Não tem necessidade de anular, né? Porque é um erro crasso que é facilmente corrigido. Você tem os demais dados dos proprietários ali para conseguir identificá-los, né? Imagina. Voltando à incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária, ela é o ato pelo qual um empreendimento, um conjunto de unidades autônomas, que podem ser apartamentos, garagens e lojas, são formalmente registrados junto ao registro de imóveis. É bem importante nós nos atentarmos à incorporação imobiliária. Por quê? O corretor de imóveis não pode fazer a alienação dessas unidades antes que elas estejam registradas na matrícula. Por que não pode? Porque existe uma vedação legal que pode configurar infração penal caso o corretor de imóveis haja dessa forma. Isso é bem importante porque, além de trazer uma possível nulidade à venda de vocês ainda podem responder penalmente. Contudo, todavia, entretanto, eu tenho também uma boa notícia. Em 2022, a norma que rege a respeito disso teve uma alteração. Antes, a vedação era negociar essas unidades, de qualquer forma que fosse. Hoje, a vedação é alienar, ou seja, vocês podem fazer a reserva dessas unidades, contudo, para que vocês façam a reserva dessas unidades e não estejam alienando-as, vocês não podem cobrar qualquer tipo de garantia ou de adiantamento. Então, essa reserva, ela fica instituída apenas de forma contratual. Aqui eu tenho mais uma matrícula para trazer para vocês e eu peço que prestem bastante atenção, porque esse é um caso diferenciado. Aqui, no primeiro ato da nossa matrícula, nós temos um registro de compra e venda. O segundo ato é uma retificação de nome. O terceiro ato dessa matrícula também é um registro de compra e venda. Na sequência, nós temos a averbação de uma construção a regularizar, ou seja, uma construção irregular. E, ao fim, um pouco reduzido, nós temos o quinto ato, que é transformando essa matrícula num documento digital. Esse é o fim da certidão referente àquela matrícula. O fim da certidão demonstra que existe nesse registro de imóveis um protocolo de instrumento particular de incorporação imobiliária. O que eu gostaria de reforçar para vocês é que o mero protocolo de uma incorporação não é, em fato, uma incorporação. Esse imóvel, nós
tampamos todas as formas de identificação dele, porque ele foi alienado por corretores de imóveis a terceiros antes do registro de incorporação imobiliária, como vocês podem perceber. E o que se constatou é que talvez a construtora tenha esse modus operandi para vender imóveis, vender frações ideais, não registrar, não fazer a incorporação imobiliária, desviar esses valores. E agora, esses corretores imobiliários, eles vão responder na esfera civil, na esfera administrativa, junto ao CRECI, e na esfera criminal. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de reforçar para vocês. Está tramitando um processo judicial para apurar todos esses fatos, e nós não sabemos quais serão as penalidades aplicadas. Por fim, eu queria dizer a vocês que o domínio do registro de imóveis como um todo, tanto dos registros, das averbações, ônus reais, incorporação imobiliária, são essenciais para que nós consigamos trazer mais segurança jurídica aos clientes e aos profissionais envolvidos. E conto com vocês para isso. Muito obrigada.